Oi pessoal, hoje eu vou reagir junto com vocês a um vídeo muito importante que está afetando muita gente, que é o açúcar no sangue alto. E ele vai explicar pra gente 7 sinais silenciosos que o açúcar no sangue está fora de controle. Então bora pro vídeo. Olá! Você sabia que 46% dos brasileiros com diabetes nem sabem que tem a doença? E que a cada 20 segundos alguém no mundo perde uma perna por causa do açúcar alto? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Os 7 sinais silenciosos que seu corpo está gritando quando o açúcar está alto demais. E olha, isso é mais sério do que você imagina. Porque no Brasil já são 20,7 milhões de diabéticos, 1 em cada 10 adultos. E esse número vai chegar a 24 milhões até 2045. Nesse vídeo, eu, Dr. André Vambier, cardiologista, vou te mostrar as 3 coisas mais importantes. Os 7 sinais que podem salvar sua vida se você prestar atenção, como interpretar seus exames de glicemia e HB glicada, o que fazer hoje para baixar seu açúcar naturalmente. E fica até o final, porque o sinal número 1 é justamente aquele que todo mundo acha que é só estresse do dia a dia, mas pode ser seu açúcar descontrolado, destruindo seu corpo por dentro. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você é diabético ou pré-diabético? Está bem controlado? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar de forma bem simples o que acontece no seu corpo quando o açúcar está alto. Imagine que seu sangue é como um rio, líquido, fluindo, levando nutrientes. Agora, imagine esse rio virando mel, grosso, pegajoso, lento. É exatamente isso que acontece quando sua glicose passa de 100 para 150, 200, 300. O normal é ter até 99 miligramas por decilitro de açúcar em jejum. Quando passa de 126 miligramas por decilitro, você já tem diabetes. E entre 100 e 125, pré-diabetes. E 13% dos adultos estão nessa situação agora. É 1 em cada 8 pessoas. Você pode ser uma dessas. Então preste muita atenção nesses 7 sinais. Sinal número 7, visão embaçada que vai e volta. Você já notou que às vezes sua visão fica meio turva, especialmente depois das refeições? Isso é porque seu açúcar pode estar alto. O que acontece é o seguinte, quando a glicose passa de 180 mg por decilitro, o cristalino do seu olho incha com excesso de açúcar. É como se você colocasse óculos com grau errado temporariamente. Estudos mostram que isso pode acontecer mesmo em pré-diabéticos, que, como falei, a glicemia de jejum fica entre 100 e 125. O problema é que se você ignorar isso, pode desenvolver retinopatia diabética. E aí, a cegueira pode ser permanente. E aí, você já sentiu a sua visão embaçada alguma vez depois de comer? Porque isso já é um sinal de diabetes, né, como o doutor falou. E pode também ser um sinal de pré-diabetes. E esse sinal também é muito traiçoeiro porque a gente pode confundir com uma visão cansada. O diabetes é a principal causa de cegueira evitável no Brasil. Mas calma, ainda tem mais. Sinal número 6. Cansaço extremo após comer. Sabe aquele cansaço absurdo depois do almoço? É estranho, né? Você come e em vez de ficar com energia, fica com vontade de deitar. Não é normal. Isso acontece porque suas células não conseguem absorver a glicose por causa da resistência à insulina. É como ter gasolina no tanque, mas o motor não consegue utilizar. A mangueirinha está torta. No Brasil, com nossa dieta rica em carboidratos refinados, isso é ainda mais comum. Pão francês, o arroz branco, a dieta industrializada, tudo isso piora a situação. E olha só, 70% dos diabéticos tipo 2 têm obesidade, que piora ainda mais esse cansaço. Se você come um almoço normal, todo dia, e já sente esse cansaço como se tivesse corrido uma maratona, seu corpo não está cansado do trabalho. Ele está implorando para você parar de encher o tanque com combustível errado antes que o motor quebre de vez. E 70% das pessoas que têm diabetes tipo 2
tem obesidade. E isso faz pensar, né, que a nossa alimentação aqui no nosso país tem que melhorar. A gente come muito carboidrato refinado. E realmente isso potencializa o efeito da obesidade, né? A pessoa tem mais chance de ser obeso, ter diabetes. Isso é um problema grave, porque pessoas que têm diabetes geralmente estão associadas a problemas cardíacos também. Por isso que é importante você evitar ter diabetes para também não ter essa outra doença que é problemas cardíacos, como hipertensão e arteriosclerose. E se você gosta de um pãozinho de manhã, pense em trocar por uma receita low carb ou então trocar por um pão integral, que pode te ajudar também a diminuir essa quantidade de glicose logo pela manhã. Sinal número 5. Formigamento nas extremidades. Dormência nos pés e mãos. Já sentiu aquele formigamento chato, principalmente à noite? Como se tivesse formigas andando. Quando o açúcar fica alto constantemente, ele vai destruindo os nervos pequenininhos das extremidades. É como se o açúcar fosse um ácido correndo seus fios elétricos do seu corpo. Isso é tão sério que no Brasil, onde 46% dos diabéticos nem sabem que tem a doença, muitos só descobrem quando já tem neuropatia instalada e avançada. Preste atenção, esse sintoma é um dos primeiros sinais de dano permanente. E lembra que eu falei que a cada 20 segundos alguém perde um membro? É por causa disso. Sinal número 4, múltiplas verrugas no pescoço. Agora preste muita atenção no seu pescoço. Vá até o espelho. Você tem múltiplas verruguinhas pelo pescoço, pequenininhas. Ou mesmo nas axilas ou virilha. Você consegue enxergar aqueles sinaizinhos de pele que parecem verruguinhas? Pode ser no pescoço, nas axilas, embaixo dos seios. Isso é sinal de resistência à insulina. A conexão é direta. A resistência à insulina estimula o crescimento anormal de células da pele. É um indicador precoce de diabetes tipo 2 que quase ninguém conhece. E eu já atendi pacientes que tinham dezenas dessas verruguinhas e nunca imaginaram que estava relacionado ao açúcar do sangue. Quando fizemos exames, a glicemia de jejum estava alta e a insulina estava 53, quando normal é bem mais baixo, até 25. E tem mais. Entre 30% e 70% dos diabéticos desenvolvem algum problema de pele, mas 70% dos médicos não fazem essa conexão na consulta. Se você tem essas verruguinhas aparecendo, principalmente se são várias, procure fazer exames de glicemia de jejum, HB glicada, insulina basal e HOMA-IR. Sinal número 3, infecções de pele recorrentes. Você tem infecções de pele que não param de voltar, candidíase de repetição, micoses que não curam, furúnculos frequentes, feridas que demoram uma eternidade para cicatrizar. Sabe por quê? Fungos e bactérias amam açúcar. Quando sua glicemia está alta, sua pele vira um buffet livre para esses micro-organismos. Nos exames, isso aparece quando a glicemia de jejum passa de 100, constantemente, né? E a hemoglobina glicada, que mostra a média dos últimos 3 meses, fica acima de 5,7. O dado mais alarmante, até 70% dos diabéticos têm pelo menos uma lesão de pele. É quase todo mundo. E tem um detalhe importante, qualquer ferida no pé que não cicatrize em até 2 semanas é emergência. Procure o médico imediatamente, porque pode ser uma porta de entrada para uma infecção generalizada. E quem tem diabetes também tem um problema muito sério de cicatrização, né? Então, eu já atendi pessoas que tinham diabetes e eles infelizmente perderam membros porque não conseguia cicatrizar a ferida. Então, geralmente são idosas, eram as idosas que estavam lá internadas no hospital. Faça corte suas unhas, que é importante você cuidar das unhas, porque às vezes a gente pode acabar se coçando, causando alguma ferida, principalmente nos pés, porque a gente não sente. Tem uma história também de uma paciente que a gente tratou lá no hospital, que ela foi para um casamento, ela era uma senhora, ela tinha diabetes, colocou um sapato, ela não sentia dor, porque também quem tem diabetes tem uma diminuição da sensibilidade no sistema nervoso, principalmente nos membros inferiores, nos pés, nas mãos, eles não sente tão bem, o tato ele diminui. E aí ela colocou um sapato, que ela não estava sentindo dor nenhuma no casamento, e ficou lá dançando, tal, com esse sapato. Quando chegou em casa, o pé dela estava todo ferido, machucado, porque o sapato estava muito apertado, mas ela achava que não estava. Aí foi uma dificuldade muito grande para tratar esse pé dela. Então, para você ver como é importante ter cuidado, né? Caso você já tenha diabetes, cuide dos seus pés, cuide das suas mãos, evite usar sapatos apertados e os sapatos adequados para pessoas que têm diabetes.
Sinal número 2, sede excessiva com micção frequente. Você conhece aquela sede insaciável, junto com vontade de fazer xixi toda hora? Esse aqui é um dos que eu mais vejo no consultório. A pessoa bebe água o dia todo, mas continua com sede. Levanta 3, 4 vezes à noite para urinar. Vou explicar o mecanismo. Quando sua glicose passa de 180 mg por decilitro, seus rins não conseguem mais filtrar todo esse açúcar. Aí eles jogam o açúcar na urina, mas levam junto a água. Por isso, você fica desidratado mesmo bebendo água. É um ciclo vicioso terrível. Muitos diabéticos têm esses dois sintomas juntos. É o combo clássico. E olha o perigo. Se você tiver sede extrema, urina demais, perda de peso rápido, mau hálito, ou hálito cetônico, que tem um cheiro adocicado, frutado, dores de cabeça, náuseas, fadiga, confusão mental, vá ao pronto-socorro agora. Pode ser cetoacidose diabética, quando o corpo começa a se envenenar com o próprio açúcar. É gravíssimo, mata! Sinal número 1, irritabilidade e mudanças de humor. O sinal que eu prometi que ia te surpreender, sabe aquela irritabilidade que você sente todo dia sem motivo? Aquele estresse que você jura que é do trabalho? Mudanças de humor do nada. Seus familiares reclamam que você anda estressado, explode por qualquer coisa. Isso pode ser seu açúcar alto. Os picos e quedas de glicose causam uma montanha russa emocional. Quando sobe demais, você fica agitado. Quando cai, vem ansiedade, tremor, nervosismo. O cérebro precisa de glicose estável para funcionar bem. E aqui vai um dado fascinante. O cérebro usa 20% de toda a glicose do corpo, apesar de ter apenas 2% do seu peso. Quando fica nessa gangorra, os neurotransmissores ficam bagunçados e seu humor vai junto. É por isso que esse é um dos sinais mais frequentes, mas que pouca gente associa com diabetes. A pessoa sofre anos com isso, tomando remédio para ansiedade, quando na verdade o problema é o açúcar descontrolado, não é psicológico, é metabólico. Luciana de Salvador descobriu isso da pior forma. 142 de glicemia, corpo em colapso silencioso. Achava que era estresse da vida. 3 meses depois, com as mudanças que ela viu, que ela assistiu os vídeos do canal, 98. Vida transformada. Não é só ela. João, de Ribeirão Preto, Ana Carolina, Paulo, de Campo Grande, milhares descobrindo que o que achavam ser cansaço normal, irritabilidade constante, era o corpo implorando por socorro. Agora, vou te ensinar a ler seus exames, anota aí. Glicemia de jejum. O normal, menos que 100 mg por decilitro. Pré-diabetes, entre 100 e 125 mg por decilitro. Diabetes, 126 ou mais. Confirmar em 2 exames. Hemoglobina glicada, que é a média das últimas 10 semanas. O normal é menos que 5 e 7%. Pré-diabetes, entre 5 e 7 até 6 e 4. Diabetes, 6 e 5 ou mais. Se você já é diabético, a meta é manter abaixo de 7. Se você é idoso, pode ser até 8%. Insulina em jejum. Esse quase ninguém pede. Normal é entre 2 a 25. Se está alto, indica resistência à insulina, mesmo com glicose normal. HOME-E, valor de referência até 2,4. De 2,5 em diante, resistência à insulina. Fácil, né? É isso. Como você viu, seu corpo dá sinais claros quando o açúcar está alto. Você não pode ignorar. O que fazer agora? Anota essas 5 ações. Primeiro, hoje mesmo, caminhe 10 minutos após cada refeição. Não fica lá na mesa, vai caminhar. Isso reduz o pico de glicose em até 30%. Alimentação. Elimine refrigerantes, sucos industrializados. Troque seu pãozinho branco por um ovo ou mesmo pão integral, se você não aguenta ficar sem pão, e use esse truque. E também a gente tem várias dicas aqui no canal de outros alimentos que vocês podem incluir para evitar o diabetes, ou caso você tenha diabetes, a gente também tem vídeos falando sobre alguns alimentos que podem te ajudar. Use a 30 ml de vinagre de maçã diluído em água antes das refeições. Reduz a glicemia em até 19 mg por decilitro. Também você tem que fazer exercício, né? Não é só essas caminhadinhas após o almoço, após a janta.
Mas olha, não precisa ir para academia. 30 minutos de caminhada seguida por dia fazem diferença enorme. Pode ser caminhada japonesa. 4. Hidratação. Beba 30 ml de água por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, são 2 litros e 100 ml por dia. A água dilui o açúcar do sangue. E olha, se você tem 3 ou mais sintomas que eu falei, procure um médico, um endocrinologista urgente. Atenção, se você tiver sede extrema, com perda de peso rápida, hálito doce ou qualquer ferida no pé que não cicatriza em 1 a 2 semanas, vá ao pronto-socorro. Pequenas mudanças hoje podem evitar grandes problemas amanhã. Como eu falei, no Brasil já temos mais de 20 milhões de diabéticos. Não seja parte dessa estatística. E se você já for diabético, muitas vezes dá para reverter. É só fazer as coisas certas. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Esse vídeo foi bem legal, né? Bem incrível, cheio de informação bacana pra gente. E espero que seja útil para você começar a cuidar mais da sua saúde, evitar o diabetes, porque realmente é uma doença que é muito triste, muito difícil de tratar. Então, cuide da sua saúde, olhe esses sinais, veja se você tem pelo menos 3 sinais, como ele disse, desses 7. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.